Fala, mestres! Nessa aula eu vou ensinar para vocês como a gente vai se tornar um trader consistente. Para a gente entender isso, eu me baseei nessa aula com base neste livro que eu li em 2012, quando eu comecei a operar no mercado de ações. E desde então, esse livro eu venho relendo ele constantemente, uma vez a cada ano, no mínimo, tá? Porque ele, na minha opinião, resume basicamente a melhor teoria e a melhor técnica para a gente se transformar em um investidor de sucesso no mercado volátil, no mercado financeiro. Nesse livro de Alexander Elder, que eu indiquei numa das primeiras aulas aqui do curso, a gente consegue entender qual é a psicologia do mercado financeiro, a gente consegue verificar quais são técnicas de negociação mais utilizadas. E aqui nessa aula eu vou passar para vocês de forma lúdica e de forma visível como funciona esse conhecimento de Alexander Elder. E quando eu incorporei ele, eu tive muito resultado. Lembrando que eu sempre indico você estudar por conta própria o livro também e revisitar ele depois que você lê algumas vezes, uma vez por ano, para você relembrar dessa que é, na minha opinião, uma das maiores e melhores obras de um swing trader para o mundo. Alexander Elder, então, estabeleceu que nós temos, para se tornar um trader consistente, nós precisamos de três pilares principais. Então, nós precisamos da mente, e ela corresponde a 70% de importância nas nossas operações. Aqui envolve tomada de decisões, entre outras mais. Manejo de risco corresponde a 20%, ou seja, como a gente vai controlar os riscos de cada operacional que a gente for fazer. E o método que a gente vai escolher com base na velocidade e tempo que a gente vai operar. O método, então, eu vou começar do menos importante para o mais importante. E nós vamos esmuciar e cada aula vai ser falada sobre uma dessas categorias. Então, na primeira aula aqui, nós vamos falar sobre o método. Qual é o método que nós vamos utilizar aqui no Mestres do Bitcoin? Bom, nós temos hoje 4 métodos reconhecidamente avaliados pelo mercado financeiro, que é baseado em análise fundamentalista. Geralmente no mercado de ações, no mercado Forex, é com base em notícias, tá? Porque são empresas que elas devem explicações para os seus acionistas. Elas precisam ter, muitas vezes, associações com politicagem. Então, o mercado de ações ele é complicado porque ele tem uma grande manipulação, muito em declarações de presidentes, em declarações de donos de empresas, em declarações de resultados de empresas. E se você souber se antecipar ou entender qual é a característica daquela empresa, você pode operar notícias no mercado de ações, mercado financeiro como um todo, tá? Mercado Forex também. Aqui eu vou fazer um adendo e eu vou explicar o motivo pelo qual eu não acredito que a análise fundamentalista no mercado de criptomoedas, ou porque, na verdade, ela é totalmente diferente, tá? A análise fundamentalista ela é completamente diferente no mercado de criptomoedas em relação aos outros mercados. Por quê? Porque o único fundamento que importa no caso do Bitcoin é a lei da oferta e demanda, o halving cíclico do Bitcoin, que é a característica de deflação a longo prazo, a característica de ser uma bolha que explode a cada 4 anos, então da mesma forma que ele se valoriza a cada 4 anos, ele explode a cada 4 anos, ele tem uma grande desvalorização, em média a cada 4 anos. E também a lei da potência de oferta e procura, né, oferta e demanda ao longo do tempo ser a mesma e ser contínua e crescente. Então cada dia que passa, mais pessoas têm interesse em entender o que é o Bitcoin, em operar o Bitcoin, em comprar criptomoedas, aceitar. Então a adoção ela tem de ser crescente, desde que não apareça, não surja nenhum evento catastrófico, não aconteça nada que possa ameaçar a vida do Bitcoin, né? A existência do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin ele permanecer sendo útil e tendo uma adoção crescente, um interesse crescente pelas pessoas, ele vai seguir um crescimento natural e exponencial ao longo do tempo. Então, o que eu quero ensinar aqui para vocês é que a análise fundamentalista do Bitcoin ela é completamente diferente do mercado Forex e completamente diferente do mercado de ações, que são baseadas muito em escolhas políticas.
ok? Porque o Bitcoin ele se comporta muito mais como uma commodity e como um criptoativo do que como uma empresa ou uma moeda estatal. Ele tem a sua própria particularidade. E aqui no Mestre Bitcoin nós vamos focar nesses 3 fundamentos principais que são o que sustentam, na minha opinião, o crescimento do Bitcoin ao longo prazo. A análise fundamentalista ela é voltada para quem é position trader e para quem é holder. O holder é aquela pessoa que segura, compra o ativo, segura e espera ser o tempo que precisar e o tempo que ela acredita que o ativo vai valer, vai valorizar. E quanto mais ela segura, maior é a rentabilidade dela. Essa é a tendência quando você pega um ativo que é útil, crescente e revolucionário como o Bitcoin. Da mesma forma como funcionou assim para a internet e para o mercado de ações lá em 1920. Sabendo disso, então, a gente pode também selecionar esse análise fundamentalista para nos tornarmos position trader, ou seja, a gente vai operar períodos em que o ativo ele tende a subir muito, ou seja, ter uma grande deflação ou uma grande queda de velocidade de emissão de novos bitcoins, fazendo com que o Bitcoin se torne muito mais difícil de você comprar um ano mais tarde depois do halving. E a gente vai também colocar stops longos caso dê tudo errado, caso o ativo se estique muito de valorização, ou seja, o preço se valorize demais, como aconteceu em 2017, quando o Bitcoin chegou a $20 mil por unidade. E a gente vai confortavelmente, através de análises técnicas e gráficas, verificar onde que é o melhor momento, o melhor preço para vender os bitcoins e os criptoativos no geral. Então, todos os ativos e criptoativos eles têm as suas propriedades, têm as suas características, mas entendendo que nós estamos fazendo cursos mestre do Bitcoin, eu sempre vou me basear principalmente no Bitcoin, que vai ser como se fosse a nossa blue chip do mercado, a criptomoeda mais confiável, mais antiga e que, na minha concepção, tem muito ainda a ser adotada. Bom, além da análise fundamentalista, nós temos a análise técnica. Então, aqui no curso, a gente ensina análise técnica também, que ela serve para todos os tipos de negociadores. E, na minha opinião, você precisa saber de análise técnica, independente se você é considerado só um analista fundamentalista, porque a análise técnica ela vai te dar as oportunidades de venda quando o preço do seu ativo estiver muito esticado. Então, em caso de o preço estiver muito esticado, você vai conseguir vender muito bem e se proteger de potenciais quedas, talvez aí recomprando até mais baixo no futuro próximo. A análise gráfica é nosso carro-chefe, e a análise gráfica para nós é o price action. É aquela análise que a gente utiliza desenhos e faz avaliação do preço. A gente vai focar em fazer uma análise com base no movimento do preço. O preço é o rei e o volume também. O preço e o volume de negociação do ativo é o que vai nos nortear as nossas operações e as nossas ações operacionais. Indicado fortemente para quem é swing trader e position trader, tá? Mas dá para utilizar também no day trade e para fazer scalps. Porém, eu gosto mais aqui, o nosso foco maior é para a gente poder fazer operações inteligentes de swing trader e position trader. E a última, que a gente não fala aqui no Mestre do Bitcoin, porque eu não domino essa técnica, é o tape reading. Mas o tape reading ele é muito utilizado para scalpers, day traders e scalpers. Principalmente scalpers, tá? Porque ele vai avaliar no mercado, no livro de ofertas da corretora, onde podem ter potencialmente baleias e pessoas, grandes compradores e grandes vendedores que podem manipular o preço numa velocidade muito rápida em um curto espaço de tempo, podendo aí produzir possibilidades de ganho muito rápidas, tá? Em curtíssimo espaço de tempo. É um tipo de trabalho que eu não faço, eu não sou scalper, não gosto de scalping, já tentei fazer, perdi muito dinheiro com scalp e por escolha eu decidi ser swing trader e position trader, fazendo aí algumas operações de day trade em alguns momentos e algumas oportunidades. Bom, esses são então os 10%. Então você vai escolher aqui quais que você vai querer dominar e quais que você tem mais interesse. Eu indico você sempre começar pelo fundamento. Então na análise fundamentalista, você focar nos fundamentos que realmente importam no preço do ativo. Na análise técnica e também na análise gráfica para você avaliar potenciais momentos de venda e compra.
Quando você opera somente análise técnica, saiba que você sempre vai entrar atrasado nas operações, tá? Porque os indicadores técnicos, eles são sinais tardios, sinais de atraso que nos informam de forma atrasada, né, de forma tardia, qual é a direção do mercado, qual é a tendência. Então, sempre tente focar nas três, tá? Para você ser um excelente operador de swing trader e position trader no Bitcoin e também nas criptomoedas. Aqui é importante também salientar que nas criptomoedas, as altcoins, né, principalmente as que têm pouco volume financeiro, você tenta focar também bastante na análise gráfica, porque as altcoins, elas são consideradas apostas. É como se você fosse investir em startups que precisam provar muito o seu valor ainda, e se de fato elas vão vingar, ninguém sabe, só no longo prazo a gente vai saber. Só que quando você for focar numa altcoin, estude toda a tecnologia dela, estude e tente criar na sua cabeça razões, motivos pelos quais você acredita que no futuro próximo ela pode valer alguma coisa. Mas se você for fazer hold, tá, de altcoins, por favor, faça com saldo extremamente pequeno. Jamais opere com poucos bitcoins e tenha muitas altcoins, porque o derretimento do seu capital será inevitável.